Olá, boa tarde. Ao apresentar renúncia ao seu pontificado, Bento XVI marcou também de forma surpreendente a sua missão como Papa da Igreja Católica. Uma decisão que queremos analisar com Dom Nuno Braz, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. De facto, surpresa, surpreendente é a palavra que define esta decisão de Bento XVI. Ninguém estava à espera, o mundo inteiro foi completamente surpreendido por esta decisão, tanto mais que ela não tinha nenhum precedente. De facto não tinha nenhum precedente, houve uns precedentes... Estavam longínquos na história muito também, longínquos na história, num mundo completamente diferente, no mundo da Idade Média, com Celestino V, que é aquela que se aproxima mais, a renúncia papal que se aproxima mais a esta... Aliás, é interessante porque o próprio Papa, quando foi visitar o túmulo de Celestino V, colocou lá o pálio, deixou lá o pálio, e portanto... É uma forma simbólica também. É uma forma simbólica também de uma certa identificação, com algum dos dramas do próprio Celestino V. Bom, digamos que agora, olhando os acontecimentos, fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos, começamos a encontrar alguns indícios de que esta situação poderia vir a acontecer. Mas quais são? Surpreendente, não é? Mas, e sobretudo depois já de alguns dias em que se conheceu essa decisão do Papa, que indícios é que agora, juntando as tais peças de um puzzle, se pode perceber que essa seria uma decisão iminente de Bento XVI? Bom, ainda ele não era Papa, houve uns rumores, uma entrevista a um jornal alemão, portanto ainda no tempo do pontificado de João Paulo II, houve uma entrevista do cardeal Ratzinger a um jornal alemão, em que ele dizia que se o Papa achasse que não tinha forças, devia renunciar. Isso foi entendido, foi lido naquela altura, pelo menos pelos jornais italianos, como um aconselhar o Papa João Paulo II a renunciar. O que depois foi desmentido pelo cardeal Ratzinger, que era simplesmente uma posição dele, portanto não... Bom, depois as próprias palavras no início do pontificado, sou um humilde servo da vinha, um humilde trabalhador da vinha do Senhor, aquilo que me conforta é que o Senhor sabe fazer de instrumentos fracos, sabe fazer maravilhas. Digamos, começa já por aí esta percepção de que ele não era propriamente um homem forte, ou não queria que o seu pontificado fosse assim de um homem que se impusesse pela sua figura, não é? Depois, agora mais proximamente, o facto de termos sabido que ele começou a pensar na renúncia na viagem ao México, o facto de não ir à cidade do México, portanto de não visitar, digamos, a capital, e de aí ter sentido um certo quebrar de forças nessa viagem ao México. Depois ainda este último consistório, digamos, de 6 cardeais, assim surpreendente, sem nenhum europeu, para que o Colégio dos Cardeais ficasse mais ou menos completo. Então era criar as condições para uma futura eleição. Condições. Depois a ordenação do próprio secretário particular e a nomeação como prefeito da Casa Pontifícia. E, por aquilo que agora se vai sabendo, as obras na própria casa, no próprio mosteiro para onde ele irá. Já terão começado em novembro, já começaram em novembro, não é? Para a própria Igreja Católica, para a sua organização, para a sua concepção de poder e de exercício de liderança, que consequências pode ter esta decisão do Papa Bento XVI? Vamos ver, eu creio que terá muito poucas, não é? Não se pode olhar o poder também, enfim, não eternamente, até nas dioceses e noutras instâncias locais? Nas dioceses isso já acontecia, portanto, os bispos aos 75 anos são sempre convidados a apresentar a renúncia ao cargo.
Alguns deles depois continuam a pedido do Santo Padre, muitos deles não. Agora, em termos de, digamos, de tradição, há uma interrupção. Portanto, não há, digamos, nos séculos, mesmo nos séculos mais próximos, não há propriamente nenhum caso em que o Papa tenha abandonado, significa tenha resignado. E este é um precedente que pode ter algumas consequências no futuro, até para quem for eleito Este é um precedente que poderá ter consequências no futuro, com certeza. Quer dizer, o próximo Papa poderá dizer, bom, como Bento XVI fez, também eu faço. Portanto, isso com certeza. De resto, não vejo por aí muitas outras consequências. A leitura que se vai fazendo desta resignação está muito ligada também ao desprendimento do poder. No caso de Bento XVI, acha que concorda com essa análise? Bento XVI sempre se assumiu como servo. Bento XVI sempre quis. Uma das características deste Papa é que ele quis sempre que brilhasse a pessoa de Jesus Cristo, que fosse Jesus Cristo digamos, a aparecer, e não a figura do Papa, não é? E, portanto, creio que está muito naquilo que é a própria personalidade do Papa. Terá sido também por esta decisão um pontificado de transição? Não é um pontificado absolutamente de transição. É um pontificado é um pontificado em que houve muitas coisas que foram feitas. É um pontificado que aproximou muito a Igreja e a razão, por exemplo, e o mundo da cultura. Creio que é a grande herança. É um pontificado marcado por um magistério claro, um magistério profundo. Não é? É um pontificado que é marcado pela oração e pelo convite à oração. É um pontificado que é marcado por uma tentativa de reconciliação com todos. Portanto, o diálogo ecuménico avançou-se muito no diálogo ecuménico, que avançou muito também na própria reconciliação com os lefebvrianos, mas creio sobretudo que é um pontificado que marcou muito no diálogo com o mundo. Não é? No sentido de um mundo, não de a Igreja se moldar ao mundo, mas de a Igreja estar presente ao mundo com o Evangelho e de a Igreja dizer ao mundo quais são as suas razões e mostrar que o mundo, concretamente o mundo ocidental, está a embarcar por situações muito difíceis que se irão revelar muito difíceis se entretanto não houver uma mudança. E a intervenção do Papa foi-se caracterizada sempre por essa afirmação, foi sempre desde o início, desde o relativismo que denunciou. Exatamente, portanto, todo o relativismo, toda a questão da defesa da vida, tudo isso, creio que sim. Portanto, não pode absolutamente ser simplesmente um pontificado de transição, estilo... Aliás, um pontificado de transição é um pontificado de 2 anos, 2, 3 anos, que não tem muito para contar. Este tem muito para contar. Sr. Nuno Brás, muito obrigado por esta análise. É o pontificado de Bento XVI, uma análise que surge na sequência da tomada de decisão do Papa Bento XVI de apresentar a renúncia ao sempre pontificado, através destas palavras que vamos recordar. Depois, regressamos aqui para a nossa habitual rubrica sobre História da Igreja. Para governar a barca de San Pietro e anunciar o Evangelho... Para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este, que nos últimos meses foi diminuindo de tal modo em mim, que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade,
declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005. Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005. Este encontro com a história é para vos propor relatos de quem evangelizou com o ardor que agora se procura neste projeto de nova evangelização. E como sempre está connosco o Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais no programa Eclésia. Histórias de novo ardor na evangelização que foram caracterizando a história da Igreja ao longo dos tempos. Exatamente, também podemos dizer história do ardor que faz a evangelização. Porque só assim é que é possível, não é? Exatamente, porque a evangelização é a comunicação de uma vida, não é? E uma vida que nos toca a nós e por nós a tocar os outros, que é do ressuscitado. E nós vimos no nosso primeiro programa como é que isso aconteceu e com que força aconteceu em São Paulo, não é? Paulo de Tarso. Capaz de ser referência até aos dias de hoje. É uma conversão, digamos, paradigmática e é por isso que é recolhida na tradição eclesial e como um texto de referência, portanto, um texto do Novo Testamento. Porque esses textos, no fundo, são o padrão daquilo que se há de reproduzir de geração em geração e efetivamente se reproduz na vida dos crentes. Hoje vamos a um segundo momento, por assim dizer, de como nasce a chamada vida religiosa, não é? Como é sabido, nós designamos por religiosos ou por consagrados, hoje usa-se também essa expressão, aqueles homens e mulheres que, enfim, seguem os chamados conselhos evangélicos de pobreza, de castidade, de obediência, e que dessa maneira seguem ou procuram seguir determinadamente um apelo de Cristo para, assim, de mais perto, até no próprio decalque do seu estilo de vida, prosseguirem. Por isso está ligado a uma descoberta fundamental, que é de que Cristo é uma realidade importante, envolvente e determinante de todas as atitudes que se tenham. A primeira pessoa que na história da Igreja geralmente é referida como vida religiosa, neste sentido que lhe estou a dar, é Antão de Alexandria ou do Egito, e que entre o século III e o século IV digamos, o inaugurador mais conhecido da vida monástica. Portanto, de alguém estilo de vida novo que começou com ele. Que se retira da cidade de Alexandria para, de uma maneira tão radical e tão expressiva, se dedicar inteiramente à oração e já vamos ver também à caridade em relação àqueles que o procuravam. Nós temos, felizmente, a história de Antão narrada por alguém que ainda foi contemporâneo seu, ainda que mais novo, foi bispo de Alexandria no século IV, por Atanásio, Santo Atanásio. E, claro, acontece em relação a esta vida de Santo Antão, escrita por Atanásio, mais ou menos o que aconteceu com a vida de Paulo, escrita por São Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Portanto, é uma vida contada, refletida, e, digamos assim, arrumadinha, literariamente. Mas isso não lhe tira nada do seu ardor, que é aquilo que nós estamos aqui a verificar. Mas vale a pena ler um trecho da vida de Antão, escrita por Atanásio. Não tinham passado ainda 6 meses do falecimento de seus pais, quando um dia em que Antão se dirigia, segundo o seu costume, para a Igreja, ia refletindo sobre a razão que levara os apóstolos a abandonar tudo para seguir o Salvador e por que motivo também aqueles homens de que se fala nos Atos dos Apóstolos vendiam tudo o que possuíam e dispunham o preço aos pés dos apóstolos para que o distribuíssem aos pobres. Meditando nestas coisas, entrou na igreja, mesmo no momento em que se leu o Evangelho, e ouviu o que o Senhor disse ao jovem rico. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Depois, vem e segue-me e traz um tesouro nos céus. Então, considerando que a recordação dos santos exemplos lhe tinha sido enviada por Deus e que aquelas palavras eram dirigidas pessoalmente para ele, logo que voltou da igreja, Antão distribuiu pelos habitantes da região as propriedades que herdara da família. Quanto a ele, livre já de cuidados alheios, entregou-se a uma vida de ascese e rigorosa mortificação nas imediações da sua casa. Do fruto do seu trabalho, destinava uma parte para comprar o pão que comia. O resto distribuía aos pobres. Rezava constantemente, pois aprendera que é preciso rezar interiormente sem cessar.
Era tão atento à leitura que nada lhe esquecia do que tinha lido na Escritura. Todos os habitantes do lugar e os homens honrados que tratavam com ele, vendo um homem assim, chamavam-lhe amigo de Deus. E uns amavam-no como filho, outros como irmão. É um relato muito interessante e tem aí, mais uma vez, uma variedade de elementos que Santo Atanásio refere a Santo Antão e que mostram o que é esse ardor e como resultou, no caso, não é? Nesse pai dos monges, não é? Santo Antão, o primeiro e o mais referido da vida monástica. Então, estamos em Alexandria, já estamos numa situação diferente daquela que vimos no programa anterior em relação a Paulo, onde havia uma comunidade cristã, que possivelmente já vinha desde o século I, até é referida a outra figura do Novo Testamento, a São Marcos. Enfim, há essa tradição de que ele teria sido o fundador dessa comunidade de Alexandria no Egito. Era a grande cidade do Egito, dentro do Império Romano, da altura, uma cidade com muita gente, com muita cultura, falando em termos relativos, com certeza, e onde já havia até um local, uma igreja, disse aí, onde ele ia habitualmente. Portanto, não se trata de uma conversão assim ao cristianismo, porque ele já era cristão. Disse aí que ele ia habitualmente, entrou na igreja, como fazia várias vezes. Ele era um jovem rico, disse aí que tinha muitas propriedades, andaria aí pelos 20 anos. Ele vai viver mais de 100, aliás, a Santo Antão de Alexandria. E quando herda esses bens dos pais, assim, o rico continua ainda mais. E, no entanto, aquilo que eu vi, os apelos do Evangelho que ele lembrava, tudo aquilo ia trabalhando, não é? No seu interior. Até que um dia acontece o que Santo Atanásio aí, de certa maneira, concentra e descreve. Entrou na igreja e ouviu essa passagem evangélica, quando Jesus diz, se queres verdadeiramente ser perfeito e seguir-me, então vai, vende, dá, e depois volta. E diz aí que ele sentiu essa palavra nesse dia, essa frase, diretamente dirigida a si próprio, não é? E o sentir que aquilo era para ele e que vinha inteiramente ao encontro da sua preocupação de mais, de diferente, e que ele, obviamente, referia a Jesus Cristo, mas naquele dia, naquela palavra, ele sentiu que era consigo, que era mesmo consigo, não é? Isso depois levou a tomar atitudes tão decisivas como essa. Isto é, enfim, a fazer à letra, portanto, vender, colocou em prática tal dar, como se dizia. E depois retirar-se inteiramente nisso que tinha descoberto. E que eu tinha descoberto a ele. E daí a vida de oração, claro, a vida de trabalho, não só para sustentar a si próprio, trabalho agrícola, para comer, não é? Mas também para sustentar aqueles que precisavam e que lhe pediam. E isto começou a dar nas vistas sem que fizesse alguma coisa por isso, não é? Mas era tão autêntica, era tão radical, era uma encarnação tão viva, tão expressiva dessa passagem evangélica, tão ardorosamente vivida, mais uma vez, que começou a dar nas vistas e as pessoas ficavam muito admiradas e percebiam o que era ser amigo de Deus, verdadeiramente, um amigo de Deus, não é? E até o consideravam muito próximo de todos, porque amigo de Deus tão próximo de todos, porque estão no centro, também na periferia, onde fosse preciso chegar, não é? Nessa atitude de caridade. E isso, repito, é muito importante, porque às vezes pensa-se que a vida monástica, no caso cristão, se trata de um isolamento absoluto, não tem nada a ver com este mundo. Não. Trata-se para esses homens e para essas mulheres, como depois aparecerem também as monjas, de levarem tão definitivamente, mais do que à letra no espírito, este sentido absoluto de Deus e das coisas que Cristo oferece, que depois mesmo na atitude que tomam, o manifestam. E isso depois também abre os olhos. Afinal de contas, Deus há de ser uma realidade muito importante, Cristo há de ser uma realidade muito definitiva, para que, no caso, um jovem rico deixe tudo mais e distribua o que tem para ficar apenas ali, naquele lugar espiritual, naquela intimidade absoluta com o mesmo Jesus Cristo que o atrai.
Isso, claro, é uma graça que é dada a alguns em benefício de todos, porque a todos nos abre os olhos para a realidade de Cristo, não é? Basicamente, não apenas como uma referência do passado, mas como uma realidade presente que pode preencher inteiramente a vida de uma pessoa. A referência também primeira que tinha era das Escrituras, nada lhe esquecia. Nada esquecia. Os antigos não tinham esse suporte de papel que nós temos hoje e, portanto, tinham uma memória particularmente desenvolvida, pelo menos alguns deles, isto é, decoravam com necessidade e, por causa da necessidade, também com mais facilidade, grandes trechos, fossem da Escritura, fossem outros que se contassem. Aliás, nós sabemos que a própria Escritura, ainda antes de passar ao papel, ou nessa altura ao pergaminho, ao papiro, etc., foi transmitida oralmente, não é? E de geração em geração, quer as histórias do Antigo Testamento, quer as histórias do Novo Testamento, foi assim, transmitida oralmente, até que a certa altura passou a escrito, não é? Portanto, as pessoas decoravam e não havia outra possibilidade, não havia gravadores, não havia estes processos que nós temos hoje de lembrar. Então, era de cor. E é bonita a palavra. Decor e decoração, não é? Decorar significa decoração. A pessoa guardava mesmo aquilo que ouvia. E neste caso, como noutros casos que nós vamos ver, estas conversões, este ardor que se sente em relação a uma passagem, no caso, uma frase de Jesus Cristo, não é? Se quer ser perfeito, vai, vende, dá e volta e traz um outro tesouro, e isto tornou-se verdadeiramente decorado, portanto, algo que ficou intimamente gravado e que depois se reproduziu numa vida que teve esse significado grande de assinalar a outros que Deus, e no caso Jesus Cristo, e Cristo ressuscitado, é tão importante que pode, repito, preencher definitivamente a vida de alguém. Veremos até os 8 dias a história... Outras histórias de outros ardores. Ou do mesmo ardor, noutras histórias. Noutras histórias. Fica então esse encontro marcado com a história da evangelização, a história da Igreja, para de hoje 8 dias, nesta rubrica O Passado e o Presente. Já amanhã analisamos textos da Bíblia, os que são lidos nas Eucaristias do próximo domingo. Desejo bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.